Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então daremos continuidade ao nosso curso de Word. Hoje nós vamos aprender como trabalhar com fotos, com imagens, figuras e organizar tudo isso junto com o texto. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição, fica logo abaixo. Então vamos lá. Muito bem, toda a parte de inserção no Word, nós vamos clicar na guia Inserir. Ou seja, toda vez que eu preciso de um objeto externo, uma foto, uma figura, nós vamos utilizar a guia Inserir. Então, cliquei em Inserir, nós vamos iniciar por Imagens. Então, nós vamos clicar aqui no botão Imagens. Na sequência, eu vou escolher uma imagem que esteja no meu computador. Por exemplo, essa imagem aqui. Então, eu clico sobre a imagem, na sequência vou inserir. Então, nós temos aqui a imagem dentro do Word. Você vai notar que surgiram alças aqui nas bordas da imagem. Então, essas alças aqui, elas servem para redimensionar, para alterar o tamanho da imagem. Mas, para que as alças elas sejam exibidas, é necessário selecionar a imagem. Então, ó, vou dar um clique fora. Se a imagem não está selecionada, eu não tenho as alças. Então, quando eu clico sobre a imagem, ele apresenta novamente as alças. Então, para redimensionar é bem simples. Eu paro o mouse sobre a alça desejada, clico, seguro o botão e arrasto para a direita ou para a esquerda. Então, esta alça aqui serve para alterar a largura da imagem. O mesmo acontece com a alça oposta. Eu clico, seguro e arrasto, eu posso redimensionar. Eu tenho outra alça na parte superior, que serve para eu alterar a altura da imagem. Eu posso modificar a altura. Nós temos também as alças diagonais, que servem para modificar tanto a altura quanto a largura. Então, olha só, quando eu venho na alça diagonal, eu clico, seguro e arrasto no sentido diagonal. Olha só, eu modifico tanto a largura quanto a altura. E por último, nós temos uma outra alça que ela apresenta um círculo aqui, ó, parecendo uma seta. Eu vou clicar sobre a seta e vou girar o mouse. Então é possível também girar a imagem de acordo com a minha necessidade. Só lembrando que para que as alças sejam exibidas, a imagem precisa estar selecionada. Então, se eu clico fora, eu tiro a seleção da imagem. Olha só, não consigo modificar. Para eu modificar a imagem, eu preciso selecionar. Então, eu clico sobre a imagem. Novamente, nós temos as alças para modificar. Ainda com a imagem selecionada, nós temos um botão que fica do lado direito aqui, que são as opções de layout da imagem. Então, quando eu clico sobre o botão, eu tenho a disposição da figura com o texto. Então, nós temos aqui quadrado, que significa o texto vai ficar em volta da imagem. Nós temos a opção justa, que o texto vai ficar justo na imagem, bem coladinho na imagem mesmo. E nós temos o recurso através. Então, nós vamos ativar aqui o através. Quando eu clico no através, eu vou fechar essa caixa de diálogo. Então, agora eu posso mover a imagem pela página. Então, olha só, se eu clicar sobre a imagem e arrastar a imagem, agora eu consigo movê-la pela página. Ok? Então, vamos ver como isso funciona no texto. Eu vou digitar um texto aqui e, na sequência, nós vamos organizar a imagem juntamente com o texto. Muito bem, então eu tenho o texto aqui digitado. Eu vou inserir uma imagem. Então, para eu inserir a imagem, eu vou escolher a posição. Vou deixar o cursor piscando na posição que eu desejo. Eu vou dar um Enter, 2 Enters para criar um espaço. E nós vamos inserir a imagem. Então, eu clico em Inserir. O Word vai perguntar onde está a nossa imagem. Eu vou escolher essa imagem e clico em Inserir. Pronto, eu tenho a imagem aqui. O que nós já aprendemos é modificar o tamanho. Então, eu venho na alça, clico, seguro o botão e arrasto e vou modificando a imagem. E agora nós vamos escolher as opções de layout. Então eu clico nesse botão e vou escolher a imagem aqui, ó, quadrado. Então o que isso significa? Eu vou conseguir mover a imagem pelo texto de forma ao texto contornar a imagem.
Então, olha quantos recursos nós temos aqui para trabalhar a imagem junto com o texto. Outro recurso que nós temos, que é possível usar isso como marca d'água, é escolher a opção de layout aqui, enviar para trás. Então, quando eu faço isso, a imagem será posicionada atrás do texto. Então eu clico, olha só como é que fica. Como a imagem ainda não está transparente, então não ficou interessante. Nós vamos fazer isso mais para frente. Então é possível desfazer essa alteração. Então essa setinha aqui que aponta para a esquerda, ele desfaz a minha última ação. Então quando eu clico, ele restaurou como estava anteriormente. Bom, então se eu desejo colocar a imagem no fundo do texto, nós temos que definir uma transparência para a imagem. Então eu tenho um botão aqui de transparência, nós vamos clicar no botão de transparência. Eu vou escolher essa primeira opção, onde a imagem fica bem clarinha. Eu clico e na sequência nós vamos ativar o botão aqui de layout. Eu clico no botão e vamos marcar para a imagem ir para trás do texto. Então eu clico. Olha só como já ficou mais interessante. Novamente eu posso desfazer. Ele vai desfazer a minha última ação, que foi enviar a imagem para trás. E se eu clicar no desfazer novamente, ele vai desfazer a minha ação, que foi deixar transparente. Então eu clico, ele desfez minha última ação. Nós temos mais alguns recursos com a imagem, alguns efeitos aqui que eu posso adicionar, um estilo para a imagem. Então quando eu clico, deixa eu fechar aqui o layout. Então, quando eu clico no efeito, ele adiciona na imagem. Então, eu tenho algumas opções aqui dentro que é interessante você utilizar depois. Se eu clicar na setinha, eu tenho todas essas opções aqui. Vou escolher essa. Olha como fica interessante o texto. Eu posso mover pelo texto a imagem. Tá? Dentro dessas opções aqui. Então, para chegar aqui dentro, são as opções de formato da imagem. Então, se eu clicar fora, a ferramenta some. Então, eu seleciono a imagem, clico em formato da imagem e eu vou ter essas opções aqui para trabalhar com a imagem. Então, nós temos outros recursos aqui, cor. Eu posso definir outro tipo de cor para a imagem. Tem alguns efeitos artísticos aqui, Por exemplo, você pode adicionar um efeito artístico na imagem. É interessante então você testar com calma todos esses botões aqui para aplicar os efeitos de acordo com a sua necessidade, para dar um impacto bem interessante no seu trabalho. Então vamos tentar pôr em prática isso que nós fizemos. Então nós vamos inserir uma imagem, eu vou clicar aqui numa página vazia, vou clicar em inserir imagens, nós vamos inserir essa imagem, eu vou clicar em inserir, então nós temos a imagem aqui. Novamente, nós vamos nas opções de layout da imagem. Clico na opção de layout e posso escolher ela em quadrado com texto, ou justamente com texto, ou através. Eu vou clicar aqui e escolher através do texto. Assim eu posso mover a imagem para qualquer lugar da página. Para mover, clica sobre a imagem, segura o botão e arrasta. Nós vamos deixar esse tamanho mesmo. Então imagine que eu quero escrever um texto sobre essa imagem. Então, nós vamos utilizar o recurso de caixa de texto. Novamente, vamos em inserir e nós vamos clicar no botão caixa de texto. Então, eu clico na caixa de texto. Ele pergunta qual o formato da caixa de texto que eu desejo. Eu vou escolher o primeiro, caixa de texto. Então, nós temos aqui uma caixa com o texto. Isso aqui é um texto padrão. Então, para mover a caixa de texto, nós vamos clicar aqui na borda da caixa. Repara que o mouse mudou. Então eu venho na borda da caixa, clico, seguro o botão e arrasto para baixo. E nós temos também o recurso para modificar o tamanho da caixa de texto. Então nós vamos aumentar aqui a caixa de texto. Então selecionei, aumentei e nós vamos escrever um texto aqui dentro. Então para escrever o texto nós vamos clicar dentro da caixa, vamos apagar o conteúdo. Eu uso o backspace aqui, apago o conteúdo e vou escrever um texto qualquer aqui. Por exemplo, boa noite. E vou escrever um texto qualquer, por exemplo, boa noite. Pronto, escrevi o texto. E agora nós vamos utilizar recursos que nós já conhecemos. Eu vou selecionar o texto, vou aqui na página inicial, vamos modificar o tamanho do texto. Ficou muito grande, diminuo. Nós vamos centralizar.
deixá-lo negrito. Cor, vamos escolher aqui a cor, vamos escolher um vermelho mesmo. E nós vamos centralizar na página. Eu vou dar um Enter aqui para centralizar na caixa de texto. Muito bem. Então eu tenho uma caixa de texto, digitei um texto dentro da caixa e formatei o texto. Vamos tentar aumentar o tamanho aqui, vou selecionar. Olha lá, posso aumentar um pouco o tamanho. Vamos escolher uma cor de sombra aqui. Ó. Nós temos uma ferramenta que eu posso escolher um sombreado para a imagem. Então, olha só, nós temos aqui várias opções de sombra. Ó. Então, vou escolher essa segunda opção aqui. Pronto. Então, tenho o texto digitado com uma sombra de fundo. Para escolher a sombra, basta você selecionar o texto, clica na setinha desse A, você vem em sombra e escolhe qualquer um dos efeitos de sombra. Então eu tenho aqui ó, contorno, sombra, reflexo, brilho. Você pode escolher de acordo com a sua necessidade. No meu caso eu escolhi sombra. Bom, mas ainda não está interessante nosso trabalho. Então nós vamos clicar fora. Eu clico fora. Repara que a caixa de texto ficou com um fundo branco, não ficou muito legal. Então eu preciso selecionar a caixa de texto. Se eu clicar no meio da caixa, eu não seleciono. O ideal é você clicar na borda da caixa. Venho na bordinha, clico, aí sim a caixa está selecionada. Então depois que eu selecionei, nós vamos em formato da forma. Nós vamos escolher aqui uma cor de preenchimento da forma. Eu vou clicar na setinha e vou escolher aqui sem preenchimento. O que isso significa? Que o fundo da caixa de texto branco não vai existir mais. Eu clico em sem preenchimento. Só que ainda tem uma linha de contorno aqui. Eu vou no contorno da forma, clicar em contorno de forma e vou escolher sem contorno. Eu clico sem contorno. Agora eu vou dar um clique fora para tirar a seleção. Então quando eu tiro a seleção, eu tenho o texto que foi digitado aqui sem o efeito da caixa. Então aparentemente a caixa está transparente. Para selecionar eu clico no texto. Posso alterar até a cor. Seleciono o texto. Nós vamos em página inicial. Clico na setinha do A e escolho uma outra cor. Clico fora para ver o resultado. E temos nosso texto aí. Para mover a caixa de texto, eu clico. Vou na borda da caixa. Clico para selecionar. E posso mover a caixa pela borda. Olha só, clico na bordinha da caixa e posso mover o texto. Ó como ficou legal. Então defini a posição. Vou dar um clique fora para ver o resultado. Pronto. Nós temos aqui o nosso trabalho. Então nós temos a foto de fundo e uma caixa de texto na frente. Ah, eu posso inserir outra caixa de texto? Pode inserir outra caixa. Novamente, inserir, caixa de texto. Escolho a primeira opção. E posso escrever qualquer coisa aqui, ó. Muito bem, então escrevi ali aula de Word, digitei aula de Word. Novamente, seleciono o texto. Posso modificar aqui em página inicial, negrito. Cor, vamos escolher um amarelo. Tamanho um pouquinho maior. Vou aumentar um pouquinho a caixa. Vou centralizar o texto. Vamos aumentar o texto novamente. Muito bem. Seleciono a caixa de texto, formato de forma. Preenchimento sem preenchimento, contorno da forma sem contorno. Pronto, eu tenho ali o trabalho feito. Eu posso selecionar novamente o texto e modificar. Eu vou modificando de acordo com o meu gosto. Vou clicar em página inicial, vou escolher os efeitos que nós temos no texto, vou escolher o efeito de sombra. Então vou escolher uma sombra diferente aqui, vamos escolher essa. Pronto, tá feito o nosso trabalho. Muito bem, pessoal. Então, vamos aprender agora como alterar o texto. Vamos dividir a página em colunas. É muito comum você encontrar esse tipo de efeito em jornal, revista. Vamos tentar fazer no Word, vamos ver como funciona isso. Então, eu vou apagar essa imagem, eu não preciso mais. Vou apagar a caixa de texto também, que eu não preciso. Eu tenho uma outra caixa de texto, eu clico na borda da caixa de texto e pressiono o Delete do teclado. Esse é um detalhe importante. Seleciona o texto,
clica na borda e pressiona Delete para apagar. É a mesma coisa acontece com a foto. Se eu desejo apagar a foto, eu clico sobre a foto e pressiono Delete. Muito bem. Então nós vamos aqui apagar essa página. Eu vou clicar aqui no finalzinho e vou apagar a página. Pronto, só para subir o texto. Subir mais um pouco. Muito bem. Vamos consertando aqui. Bom, então nós vamos selecionar todo o texto aqui. Eu venho com o mouse no início, clico, seguro o botão e arrasto para baixo. Olha só, ele selecionou todo o meu texto. Então, com o texto selecionado, então nós vamos clicar na guia Layout e nós vamos escolher colunas. Então, nós vamos clicar na seta de colunas e vamos dividir nossa página em duas colunas. Então, eu clico, olha só o resultado. O texto foi dividido em duas colunas. Para visualizar melhor isso, basta clicar em Exibir. Nós vamos diminuir o zoom. Vamos tentar pôr aqui uma página. Então, olha só, ele dá uma visão geral do nosso trabalho. Ó, eu posso inclusive mover a figura. Ó. Ó que interessante fica. Tá vendo? Eu tenho o texto digitado dividido em duas colunas. Agora, para voltar para o zoom normal, eu vou clicar em 100%. Tem uma visão um pouco melhor do texto aqui. Então é possível você fazer essa divisão, dividir o texto em coluna e trabalhar com as imagens também, que fica bem interessante. Ainda no texto, nós temos um recurso para usar esse espaço que fica aqui na parte superior, que é o cabeçalho. Então nós vamos clicar na guia Inserir, na sequência nós vamos clicar em Cabeçalho. Então ele pergunta qual o formato de cabeçalho que eu desejo. Então eu vou escolher esse primeiro mesmo, que é o mais simples. E vou digitar, como se fosse um jornal, vou digitar o nome aqui. Vamos digitar curso rápido. Então digito curso rápido, vou fazer as modificações. Eu seleciono curso rápido, clico em página inicial, aumento o tamanho do texto. Deixar o texto bem grande. Vamos colocar negrito. Vamos escolher uma fonte diferente, uma letra diferente. Vamos pegar aqui a fonte, essa aqui, para ficar diferente. Ó, então tenho lá curso rápido, vou aumentar um pouco mais o texto. Então para dar um efeito mais legal, nós vamos selecionar a primeira letra. Vamos deixar a primeira letra de outra cor. Então eu vou clicar aqui na setinha do A e vou escolher um vermelho, de curso rápido. Ó, também ó, seleciono a primeira letra e clico na cor vermelho. Pronto. Então no cabeçalho eu consigo adicionar um texto. O que isso significa, o cabeçalho? Que todas as páginas posteriores, então se eu tiver uma segunda página no trabalho, automaticamente já receberá o cabeçalho. Quer ver só? Vamos tentar ver a segunda página aqui. Olha lá, já está lá o cabeçalho. Então tudo que eu digitar aqui nesse cabeçalho, automaticamente será adicionado nas outras páginas. Muito bem, então eu clicando aqui em cabeçalho e rodapé, eu consigo modificar mais algumas coisas. Vou selecionar aqui o curso rápido e vou pressionar o botão ir para o rodapé. Então o rodapé é a parte inferior. O cabeçalho, como fica em cima, o rodapé vai ficar na parte inferior. Então geralmente no rodapé nós vamos colocar o número da página. Então eu tenho aqui a opção de número de página. Então eu estou dentro do rodapé e vou clicar em número de página. Então no final da página e vou escolher um formato de número. Olha, eu tenho algumas opções aqui. Nós vamos escolher esse número para ficar bem destacado mesmo. Então eu clico, eu estou dentro do rodapé. Se eu quiser voltar para o cabeçalho, basta pressionar esse botão cabeçalho. Então aqui eu pressiono e vou para o cabeçalho e aqui eu vou para o rodapé. No final é possível fechar o cabeçalho. Ó, eu clico, eu saio do cabeçalho e volto para o texto. Repare que o cabeçalho ficou meio transparente, exatamente para mostrar que isso é um cabeçalho. E o rodapé já está com o número da página. Então olha só a segunda página. Já manteve o cabeçalho e o rodapé também já está lá. Então se eu inserir uma terceira página, por exemplo, ó, vou inserir uma outra página. Seguro o Ctrl, pressiono o Enter, ele quebra
e gera uma nova página. Eu vou ter a terceira página já com rodapé e cabeçalho. Uma dica é o seguinte: se você desejar entrar rapidamente no cabeçalho, basta dar 2 cliques aqui, ó, na região onde fica o cabeçalho. Você vem com o mouse, 2 cliques. Ele automaticamente entra no cabeçalho. Aí basta usar o botão para modificar aqui, ó, ir para o rodapé. Eu clico, ele vem para o rodapé ou volto para o cabeçalho. Você pode também personalizar o tamanho do seu cabeçalho. Então nós vamos dar 2 cliques para voltar para o cabeçalho. Eu posso personalizar o tamanho do cabeçalho, olha só. Então aqui eu estou aumentando e aqui eu posso diminuir, ó. Basta clicar na setinha, ó. Eu diminuo ou aumento o cabeçalho do documento. O mesmo com o rodapé. Então nós vamos clicar aqui, ir para o rodapé, e nós vamos personalizar o rodapé. Eu posso personalizar, aumentar ou diminuir a distância do rodapé. Então, depois que eu terminei, eu posso tanto clicar em fechar o cabeçalho e rodapé, que é mais fácil, ou 2 cliques dentro da página. 2 cliques, ele volta para a página. Então, 2 cliques eu acesso o cabeçalho e rodapé. 2 cliques dentro da página, fora do cabeçalho, ele sai do cabeçalho e rodapé. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, clique no curtir. Compartilhe com seus amigos, faça a inscrição no canal para receber as novidades, lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Um forte abraço e até a próxima!